E eu quero falar para vocês a respeito das emoções e a Bíblia, tá bom? Emoções e a Bíblia. O que nós temos aí relacionado às emoções, que está dentro do contexto bíblico, que é a parte interessante para a gente, tá? Então, primeira coisa, a emoção na Bíblia. Nós temos que compreender que quem criou as emoções foram quem? Deus. Deus criou as emoções. As emoções dão cor à vida, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Por mais que certas emoções, muitas vezes, elas estão em contexto de tristeza, enfim. No entanto, são essas questões aí que muitas vezes dão um entendimento mais amplo na nossa vida. A Bíblia fala sobre as emoções e nos ensina a lidar com elas. Inclusive aqui em Tessalonicenses 5,16 está escrito daquela maneira, está escrito assim: regozijai-vos sempre. Então, esse é o entendimento para a gente compreender que as emoções é algo de Deus na nossa vida, é aquilo que Deus colocou para a gente. Muitas vezes você fala sem a raiva, sem o medo, sem certas emoções que nós temos no nosso intrínseco dentro do nosso ser, nós não teríamos condições muitas vezes de se defender ou de, digamos assim, apresentar uma postura de afeto, de amor e entre outras, tá bom? O que são as emoções? São atributos de Deus em nós, são a linguagem do coração, revelam o que amamos ou tememos, são formas de aproximar de Deus e das pessoas. Então, para vocês terem ideia, como que você vai se aproximar de uma pessoa se você não tiver, digamos assim, uma certa grau de emotividade? Por exemplo, a empatia, o ato de você muitas vezes se doer ou se sentir apenado por uma situação do irmão. Então tudo isso é importante. E aqui em Provérbios 4:23 fala o seguinte: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque lá procede o bem e o mal. Então, os sentimentos, muitas vezes nós colocamos como se fosse do coração. Na realidade é mais cerebral do que coração, mas essa é a linguagem figurativa que a Bíblia nos coloca em relação aos sentimentos. Para que servem as emoções? As emoções nos movem, nos impulsionam a buscar a Deus. Se você não tiver dentro de você uma felicidade, uma sensação de gratidão, uma sensação de alegria, você não vai ter condição, não vai estar motivado a buscar a Deus. Então as emoções, elas nos impulsionam a buscar a Deus, nos ajudam a viver a comunhão com outras pessoas. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês têm essa comunhão. Isso aí é algo de Deus, tá? Porque uma pessoa, quando ele está fora dessa comunhão, basicamente fora da comunhão de Deus, muitas vezes pode até socializar, mas essa socialização plena de amor, de alegria, de paz e que existe entre vocês é algo de Deus. Então, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, como está escrito em Tiago 4:8. O que acontece com as emoções? Aqui já entra algo complicado. Por exemplo, o pecado. O pecado, ele acabou distorcendo as emoções. Por exemplo, alguém com raiva. Essa raiva, ela pode ir lá para o seu coração. A raiva, que é uma emoção, ela pode se tornar um sentimento, que seria o ódio, e ficar aí intrínseco dentro de você, e acabar aqui trazendo para você prejuízos, vamos pensar assim, até consequências eternas, porque o ódio, a raiva, o ressentimento, o rancor, vai fazer com que você fique carregando isso aí, muitas vezes até com dificuldade em perdoar o seu irmão, ou a pessoa que você ofendeu, ou que você foi ofendido, e tudo isso vai trazer consequências. Então, inclusive, são gatilhos para desenvolver certas doenças. Então vamos lá, o pecado distorceu, em vez de nos levar a Deus, nos afasta, por exemplo, no caso do egoísmo, nos faz egoístas e centrados em nós mesmos, gera conflitos com os outros. Tudo isso aí
são situações onde você vê como essas emoções elas serem tratadas de uma forma pessoal, como se fosse nós cuidando disso aí, sem a presença de Deus, nos coloca dessa forma. Ou seja, o pecado acabou trazendo todas essas consequências no que diz respeito às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Jesus é o nosso modelo. Olha só, Jesus é o modelo de emoções redimidas. Jesus mostrou como lidar com as emoções de forma perfeita. Nosso alvo é sermos como Ele. Alguém pode citar aí uma emoção de Jesus? Tristeza foi uma emoção de Jesus. Jesus, quando chegou e entrando em Jerusalém, ele ficou triste, ele se abateu e ele chorou. Ele chorou porque ele viu aquelas pessoas adorando ele. Ele sabia que na grande maioria o adoravam apenas de boca, e sabia que Jerusalém era uma cidade onde ele veio para aquele povo e aquele povo não o recebeu como deveria receber, como nós recebemos como nosso Salvador. Então rejeitaram Jesus. Então Jesus teve um momento de tristeza. Alguém pode citar mais um outro? Ira. Jesus, quem citou ira? Jesus ficou irado, correto? Ele chegou lá justamente nessa situação onde ele entra em Jerusalém. Ele se dirige ao templo, chega lá no templo e vê o templo, a casa de Deus, sendo transformado em comércio. Eu acredito que é isso que o pastor está querendo se referir. E ele pegou um chicote e começou a chicotear, a golpear as pessoas que estavam lá, transformando, inclusive ele cita, a casa de Deus em covil de ladrões e salteadores. Então ele ficou indignado, ele ficou irado. Então, para vocês terem, Jesus tem sim. Eu até abri um espaço para comentar a respeito de uma publicação no YouTube do pastor Azarias, que por sinal está ali, se vocês quiserem ver, tem o seu banner ali, pode se inscrever no canal dele. São mensagens edificadoras, que falam a nossa linguagem, a linguagem da palavra de Deus. E ele faz um comentário da seguinte maneira: Jesus sorriu. Alguém pode responder isso aí? Sorriu? Jesus sorriu? Vocês acreditam que Jesus sorriu? Porque veja só, na Bíblia não existe nenhuma menção que fala que Jesus sorriu. Jesus chorou. Mas o pastor Azarias, ele faz essa explicação, por sinal, uma excelente explicação a respeito disso. Eu vou até quebrar um pouco aqui o protocolo e dizer para vocês: olha, segundo o pastor Azarias, segundo a palavra, segundo historiadores, Jesus sorriu, porque Jesus era humano como nós. Então todas as expressões humanas, todas as expressões humanas estavam presentes na pessoa de Jesus Cristo, que era 100% homem e 100% Deus, tá bom? Então Jesus sorriu. E aqui fala o seguinte: olha, sede meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. 1 Coríntios, não ficou aí a citação. Continua, por favor. Olha, emoção de Jesus, compaixão, ajudava as pessoas com amor real. Vocês lembram? As pessoas com fome, que ele foi lá e transformou peixe e pão, multiplicou na realidade. E isso mostrava que ele tinha compaixão. Ira contra a injustiça, sem perder o controle. Nota que Jesus não perde o controle. Tristeza, ele chorava. Ele chorou, foi justamente que essa parte, inclusive quando a morte de Lázaro também trouxe, Jesus chorou nesse sentido. Amor, o amor sacrificial foi o que ele fez na cruz do Calvário. Alegria, exaltava o Senhor. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Então eu convoco vocês na realidade a ter esse entendimento, a ter essa compaixão, esse amor, essa ira, mas lembrar, ira santa, aquela revolta contra o pecado, tá bom? Como Jesus lidava com as emoções, não reprimia. Momento algum Jesus reprimiu suas emoções. Ele expressava com equilíbrio. Não era dominado pelas emoções, certo? Usava as emoções usava as orações e a comunhão. Demonstrava empatia, se importava com os outros.
era proativo, transformava dor em ação. Você se lembra quando Jesus está entrando até determinada cidade e lá vem um cortejo fúnebre, e ali Jesus viu aquele pai que ia enterrando seu único filho. O que ele teve? Ele teve empatia. Ele basicamente olhou e viu a tristeza e se condoeu com aquilo e fez o que? Ressuscitou aquele jovem que já estava morto. Jesus trouxe a vida. Então tinha esperança, ele olhava para a glória futura. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, lembre-se disso. Então nós temos que compreender o seguinte: nós temos sempre que observar que nós temos condições de reprimir as nossas emoções. As emoções básicas, ira, alegria, medo e afeto, são neutras em si, dependendo como a usamos. Então são neutras em si, mas dependendo como usamos. Por exemplo, uma ira pode se converter numa situação de ódio, de rancor, de raiva. Enfim, alegria intensa. Tem muitos contextos que mostram a respeito da alegria intensa. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. A inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É quando você usa as suas emoções de forma inteligente, tá? E ela pode ser basicamente demonstrada no seguinte contexto: intrapessoal, entender e controlar os seus sentimentos. Quando eu falo que é intrapessoal, estou dizendo que é dentro de mim, onde eu tenho que mostrar os meus sentimentos, as minhas emoções, mas de uma forma controlada. Agora, interpessoal é como eu vou lidar com os outros, com as pessoas que estão ao meu redor. Como cidade derribada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25:28. Então, sem domínio próprio, todos sabem que domínio próprio é um fruto do Espírito. Dificuldade com as emoções. O descontrole emocional seria a capacidade a incapacidade de se expressar, dificuldade de lidar com as emoções dos outros. Então isso aqui é algo que traz para a gente uma dificuldade no que diz respeito às emoções. Tem pessoas que é difícil de lidar, pessoas que você não consegue conviver com ele. Paulo ainda fala da seguinte maneira: no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Então, observa que nesse contexto muitas vezes não depende de você, mas no que depender, procure viver em paz com todos os homens. Mas tem pessoas que é difícil, né, pastor? Tem pessoas que é muito difícil. Eu acho que eu sou um deles também. Aí depois, por exemplo, alguns exemplos de descontrole. Paulo, antes de Cristo, ira e perseguição. Então Paulo, ele tinha saído dessa perseguição, esse desejo de perseguir o povo de Deus, até o dia que ele encontrou com Jesus Cristo e a coisa mudou. Maria Madalena, tristeza que cegava. Maria Madalena, você sabe a história dela. Então é uma mulher adúltera, e essa mulher muitas vezes ela estava cega, e a tristeza que ela tinha. Imagina naquele momento que ela foi levada a ser apedrejada, e naquele momento, imagina que situação. Então era um descontrole das emoções. Herodes, por que eu estou citando Herodes aqui? Herodes, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que morreu de alegria, morreu de felicidade. Mas só que ele fez isso de uma forma fora do contexto bíblico, fora da vontade de Deus. Ou seja, ele fez tudo aquilo, se sentiu tão feliz, não deu glória a Deus. Foi o erro de Herodes, não deu glória a Deus. Tá bom? Pedro, medo, fez negar Jesus Cristo. Pedro ficou com medo, claro. Imagina, todo mundo estava sendo procurado, aquelas pessoas que seguiam Jesus. Os discípulos todos fugiram, e Pedro também, claro, tentou fugir também. Seguir Jesus de longe, aquela coisa toda, vocês conhecem muito bem a história. E nesse contexto, o medo fez com que Pedro negasse. A igreja de Corinto tinha o afeto mal direcionado, ela tolerava o pecado. Vocês muito lembram a respeito da situação de Corinto.
é citada em Apocalipse. Paulo fala a respeito também da igreja de Corinto. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. E outras situações que são consequência do descontrole, as feridas emocionais. Aqui entra aquela situação que eu falei para vocês lá no princípio, as doenças físicas e psicológicas, culpa e ressentimento, problema nos relacionamentos. São situações que nos levam à consequência em relação ao descontrole. Então, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Nota que essa citação de Provérbios 17:22, ela é muito fiel a esse entendimento. Como que as nossas emoções podem nos adoecer? Jesus era exemplo, a sua ira dele era uma ira justa contra o pecado, tristeza que levava à oração. Sempre que Jesus ele estava abatido, ele se reservava um lugar ermo, um lugar solitário, e procurava o Pai em oração. Alegria equilibrada, medo de se afastar de Deus, afeto expresso em sacrifício, que culminou na morte de Cristo por nossos pecados. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que entender que Jesus Cristo é o nosso exemplo maior de como que ele lidou, melhor dizendo, como ele conseguiu, como homem, lidar com as emoções. E por fim, como agir como Cristo? Ore sempre, controle as emoções antes de agir, seja empático, use as emoções para construir algo bom, tenha esperança na vitória em Cristo, orai sem cessar. Isso é muito importante. Pense, está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17. É algo que eu procuro fazer todos os dias. Então, se eu estou andando pelas ruas do meu carro, eu estou orando. Se eu estou no meu trabalho, eu estou orando. Eu estou falando, claro, não é da forma que eu queria fazer melhor, mas Deus é misericordioso, mas eu me esforço. Nós devemos fazer isso, se esforçar, orar sem cessar. Você não vai deixar espaço para a tua mente ser ocupada com distrações ou coisas que vão te tirar da presença de Deus. Quando errar, isso aqui é muito importante. Na nossa trajetória como cristão, nós sempre vamos ter problemas com erro, com pecado. O mais simples, lembrar que não existe classificação de pecado. Pecado é pecado e pronto. O pecado roubou, matou, adulterou, prostituiu. Tudo isso é pecado e vai levar à condenação. Então não existe uma tipificação como se fosse nas esferas criminais que nós temos. Não tem tipificação de crime, no qual leva a tanto tempo de prisão, outro mais, outro menos. No caso do pecado, pecado é pecado e pronto. Então, confesse a Deus, busque renovação, porque uma das coisas que acontece quando você entra no estado de pecado, você se afasta de Deus, você perde essa comunhão com Deus, e a renovação é algo que você precisa buscar. Enche a sua mente de esperança, pratique o fruto do Espírito. Vocês lembram lá dos frutos do Espírito? Gálatas 5:22-23, amor, temperança, mansidão, e aí vai, são os frutos do Espírito, domínio próprio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João, no caso, 1:9. Então, gente, isso aí é algo fundamental. De tudo que vocês escutaram hoje, eu acredito que essas 3 últimas telas são o suficiente para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem nisso aí. Se vocês guardarem essas 3 últimas telas, eu vou ficar feliz por demasia. Versículos para refletir. Salmos 23, ele restaura a minha alma. Todo mundo lembra lá do Salmo 23. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, frutos do Espírito, é o domínio próprio, a mansidão, enfim, Gálatas 5:22-23. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. E conclusão, gente, termino por aqui. Emoções são a presente de Deus, precisa ser
redimidas e usadas para glorificá-lo. Jesus é o nosso maior exemplo, como a gente viu lá algumas telas anteriores. E aí, transformai-vos pela renovação da vossa mente. 1 Romanos 12, 2. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Deus retorne com vocês os seus lares, e eu quero que vocês levem daqui o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito e o nosso desejo de que vocês continuem prosperando no Senhor Jesus. Muito obrigado.